Bem, meus amigos, vamos dar início a mais uma transmissão daqui do Chico Xavier, quando hoje temos mais uma palestra. E antes de iniciarmos esse nosso estudo, eu quero aproveitar o momento para agradecer aos amigos que estão nos ajudando e ajudando, consequentemente, essas famílias com as doações de mantimentos, produto de limpeza, produto de higiene pessoal, principalmente para criança, e também as cestas básicas, dizendo que a campanha continua, porque a fome é grande, a necessidade também, e nós não podemos esquecer esses nossos irmãos que precisam tanto. Aproveito também hoje para anunciar o nosso seminário, que começa a partir da próxima segunda-feira, dia 25, às 19 horas, com transmissão direta pelo Facebook de Jean Dantas, quando nós iremos transmitir uma série de palestras, videopalestras, sobre o magnetismo, ciência e espiritualidade, que tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui da segunda-feira. Isso até foi um pedido de alguns amigos. E como nós não podemos parar as nossas atividades de contato pessoal, que é o nosso maior trabalho, nós vamos continuar com a nossa missão de transmitir informações e conhecimentos para os nossos amigos, isso dentro do que nós podemos fazer de melhor. Portanto, aqui fica o nosso convite para nessa próxima segunda-feira nós estarmos juntos. E essa nossa palestra, que tem como tema disciplinar o pensamento, ela tem uma importância muito grande, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo. E hoje, cedo, eu me lembrei de uma mensagem de Carlos Castanheda, que ele diz assim: qualquer caminho é apenas um caminho e não constitui insulto algum para si mesmo ou para os outros abandoná-lo quando assim ordenar seu coração. Olhe cada caminho com cuidado e atenção. Tente-o tantas vezes quanto julgar necessário. Então faça a si mesmo e apenas a si mesmo uma pergunta: possui esse caminho um coração? Em caso afirmativo, o caminho é bom. Em caso contrário, esse caminho não possui importância alguma. São as nossas escolhas em termos de projeto de vida, quando ele faz uma alusão ao caminho, porque a vida não deixa de ser um longo caminhar. Eu costumo sempre dizer que Deus nos colocou e espera por nós, para que possamos, junto a Ele, encontrarmos o verdadeiro sentido da vida. E eu posso dizer a todos vocês, uma coisa que parece ser até um contrassenso, mas diante de tudo o que está acontecendo, eu me divido entre a tristeza das mortes, das perdas, mas a alegria de um despertar que eu tenho certeza que vai existir na consciência de muitos, principalmente daqueles que se diziam poderosos. E eu lembrei-me de uma expressão do Mestre Jesus, quando ele diz: qual pai cujo filho lhe pede um pão e ele lhe dá uma pedra, ou lhe dá uma serpente quando lhe pede um peixe? Então ele, na condição de médico das almas, conhecia e conhece a doença de cada um de nós. A caridade que nós até um dia desse praticávamos como clientelismo, que não deixava de ter sua importância, mas ela tinha um significado que era exatamente você dar aquilo que sobrava. Mas agora não. A caridade só está sendo aquela do dividir, do compartilhar. Essa máscara que nós usamos, para muitos, ou talvez muitos não saibam, ela não tem o objetivo de nos proteger, mas de proteger o outro. Então ela é um mecanismo de respeito
da convivência. Por isso que é tão importante o uso dela, não só dentro do aspecto médico, em termos de saúde, mas também dentro do aspecto do respeito humano, da sociabilidade que tem faltado e tinha faltado tanto para a humanidade. Eu, como o nosso tema é o pensamento, eu vou iniciar falando sobre a fisiologia do pensamento. É uma expressão bem interessante, porque ela estuda as interações dos elementos básicos do pensamento com o seu meio envolvente. E quais são os elementos básicos do pensamento e qual é o seu meio envolvente? A complexidade do pensamento é muito grande, porque ele é uma força dinâmica da mente, como nós vamos ver, e é nele que nós sintetizamos e assimilamos todas as nossas realidades para formarmos através dele os nossos sentimentos, através das nossas emoções. Então, os valores básicos são aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente idealiza, até mesmo os nossos conflitos, as nossas dificuldades, os nossos amores, os nossos momentos de tristeza, enfim, tudo isso é movido por uma força do pensamento, que tanto pode nos envolver, como pode envolver as pessoas com quem nós convivemos. Assim como o corpo físico, ele possui a sua fisiologia, mostrando que todos os órgãos eles estão interligados e interconectados por serem interdependentes, o mesmo ocorre com o pensamento. Então, o pensamento, no caso, em essência, ele é espiritual. Ele é de natureza do espírito. O cérebro, ele apenas serve como o instrumento de manifestação do pensamento. Mas ele é de natureza puramente material. Eu sei que a ciência, a medicina, alguns pensadores, eles ainda resistem em querer achar que o pensamento é uma secreção do cérebro, o que não pode ser jamais uma realidade, porque o pensamento ele é adimensional e ele é transcendente. Ele também pode se manifestar dentro de uma condição totalmente material, por isso que a gente tem as formas pensamento. Tudo que você pensar, você tem que dar uma forma, você tem que criar uma condição de espaço e tempo, senão ele deixa de ter o poder de ser o pensamento. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 89, ele diz que o pensamento é um atributo da alma. Através do pensamento, nós quebramos as barreiras de espaço, de tempo. E ele se processa por ondas mentais que se interconectam ou se repelem um com o outro. Isso, consequentemente, é de natureza mais dentro do aspecto científico do que puramente dentro do aspecto espiritual. Então, não podemos também esquecer dessa trindade universal. Como eu sempre digo, a doutrina espírita, ela se estrutura em um triângulo de realidades que estão interconectadas, montando tudo o que refere-se à doutrina. Mas é um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados possuem o mesmo tamanho. Um que significa ou traduz a ciência, o outro a filosofia e o outro a religião. A religião, ela tem as suas limitações por ser dogmática, por ser tradicional e se prender muito a um livro sagrado. A filosofia, que traduz e retrata toda a história da humanidade, também produz ou possui suas limitações. Mas a ciência, ela é dinâmica. Por isso que eu sempre digo, se um dia nós quisermos entender alguma coisa, ou até mesmo descobrir a natureza do espírito, só vamos conseguir através da ciência. Porque ela é que possui os meios, mas infelizmente ainda há uma resistência muito grande para que esses fatores se conectem, buscando uma só realidade, a unificação dos pensamentos, quando o próprio Einstein dizia que nenhum sistema contém a verdade, cada sistema contém uma parte da verdade. Mas ainda vamos ter que esperar um bom tempo para encontrarmos os meios
e definirmos tudo o que vem a ser essa nova realidade que todos nós devemos viver a partir de então. E eu posso assegurar com toda certeza, só a doutrina espírita é que possui esses elementos. A ponto do próprio Allan Kardec ter nos afirmado, todas as vezes que a ciência avançar sobre qualquer pensamento da doutrina, siga a ciência. Isso ele disse com muita maturidade, até porque ele era um homem de ciência. Daí entendermos que ela tem todos os meios para nos auxiliar no que diz respeito ao entendimento da vida, não só a vida espiritual, daqueles que vivem aqui na condição de seres encarnados, como também a vida no mundo, onde ainda temos muito pouco de conhecimento, que é o mundo espiritual. Mas essa trindade universal também ela pode ser representada por 3 fatores que são muito importantes para isso que nós vamos estudar. A primeira é que tudo é Deus. Quando Allan Kardec pergunta de maneira brilhante aos espíritos que é Deus, eles responderam: Deus é uma inteligência suprema, causa primária e origem de todas as coisas. Não existe uma definição mais completa do que essa. Tiramos aquele Deus entronado, aquele Deus que pune, que castiga, o Deus que nos obriga a acreditar nele, e agora entendemos que esse Deus é uma inteligência. Uma inteligência é uma coisa dinâmica, ela está sempre em processo de transformação, de criação. Isso tudo é esse Deus que nós agora entendemos, um Deus que se manifesta. Por isso que o próprio Paulo de Tarso dizia, em Deus vivemos, existimos e nos movemos. Não existe uma definição mais perfeita do que essa. Então Deus é uma inteligência e uma causa. Portanto, tudo que ele criou não é por acaso. Não existe destino, não existe sorte, não existe azar. Existe em tudo a manifestação de Deus na vida de todos nós. Mas Deus criou o Espírito. Então, o que é esse Espírito? É um princípio inteligente. Olha, se Deus é inteligente, nós também somos uma parte dessa inteligência, ou uma fragmentação, ou até mesmo o momento do pensamento divino, como nos disse o Dr. Décio Iandoli. Então, nós somos uma essência de Deus. Temos Deus em nós, claro. Agora, ainda mergulhados na ignorância de um processo que estamos ainda vivendo, que é o processo do crescimento interior e da evolução, temos muito pouco de Deus. Como o próprio Humberto Roda dizia, que consciência é essa que coubesse Deus nela? Então nós não temos como compreender Deus. Ainda estamos muito distante desse entendimento. Mas estamos crescendo, estamos evoluindo, tudo isso através do pensamento. E temos a matéria. Todo fluido criado, como sendo lá na própria Gênese bíblica, o sopro de Deus, que é o fluido cósmico universal, que é esse fluido que permeia e que estrutura tudo que existe no mundo em que vivemos, é dele que o Espírito vai tirar os meios para o seu processo evolutivo. Tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, que imaginamos até possuir, vem e é tirado deste fluido. Isso tudo formando essa trindade que é Deus, o Espírito e a matéria. E é interagindo com a matéria, usando a matéria, como nós muitas vezes usamos até de forma indevida, é que nós podemos crescer e evoluir dentro dessa realidade. E para complementar ainda temos a afirmativa do filósofo Leon Denis, quando ele diz: a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal para acordar no homem e sublimar-se no ser espiritual como complementação nossa. Então isso é toda a escalada da vida de um ser humano que precisa desvendar tudo acerca da sua vida. Então o mineral possui vida, tanto quanto o vegetal e o animal. O princípio unificador, a essência que preside as formas e o metabolismo da flora e da fauna, existem também no reino mineral, presidindo as forças de atração e repulsão em que átomos e moléculas se unificam e se equilibram. Por isso que a gente tem que conviver
Isso é fato de maior importância na estrutura do próprio pensamento. Todos estão interligados, todos estamos conectados uns aos outros. Isso é uma realidade da qual ninguém pode jamais querer fugir. Há uma interdependência total entre nós. Por isso que a solidariedade humana é o maior projeto do crescimento interior. E ele diz aqui, do simples fenômeno químico até as manifestações humanas, existe um princípio unificador, regendo e orientando tudo pela força do pensamento. Veja que ele faz uma referência a toda a realidade, tudo pensa. E aí você pergunta, e a matéria pensa? Ela não pensa por si, mas ela assimila, ela absorve informações. Isso é muito importante. O fator agregário é exatamente o que faz com que ela possa, através de mudanças de estrutura, construir esse universo que nós vivemos. E para isso é preciso que haja uma inteligência. Jamais poderíamos admitir, se não houvesse uma estrutura como a própria estrutura do átomo, um núcleo, tendo ao seu redor um elétron que gira indefinidamente. Que inteligência é essa que promove e estabelece tudo isso? Todo esse universo criado por pouco mais de 100 átomos que se combinam, se recombinam, tudo isso para servir unicamente ao homem. É lógico que para tudo existe, com certeza, uma inteligência e que pensa por tudo isso. Mas o espírito, ele começa, como ele disse, no mineral, que não é propriamente o espírito, mas é o princípio espiritual, o princípio inteligente, e ele passa a desenvolver todo o seu processo de crescimento pelas conquistas, pelas dificuldades, pelas lutas que todos nós empreendemos para alcançarmos os nossos objetivos, que é a evolução. E é uma evolução que faz parte do conjunto de toda a obra que nós vivemos. Tudo isso é nos trazido por Dr. Jorge André. E para enriquecer mais ainda esse nosso momento, eu trouxe de Carl Sagan. Todos nós conhecemos aquele cientista que tinha aquele programa Cosmos. Ele era físico, ele era biólogo, ele era astrônomo, astrofísico, cosmólogo e escritor, e trabalhava na NASA. E veja o que é que ele diz textualmente. Toda a vida na Terra tem um grau de parentesco. Essa sociabilidade, essa interação que nós falamos. E a física quântica, enfim, diz o que a espiritualidade pregava há tanto tempo. Se nós pegarmos as obras de André Luiz, em 1954 a gente já tinha tudo isso psicografado pelas mãos de ninguém menos do que Chico Xavier, um homem que tinha pouco mais do ensino primário. E ele continua: não somos meros observadores, somos criadores de nossa realidade através do pensamento. Todo mundo conhece a experiência da dupla fenda, que quando aos olhos de um observador, tudo que era onda se transforma em partícula. E ele não só observa, como ele também interage. Isso é fundamental para que nós possamos entender a grandiosidade do que seja tudo isso. O conjunto dos pensamentos, emoções, sentimentos, que forma a concentração de energias físicas e extrafísicas que compõem o nosso ser, interage o tempo todo com o universo, que é pura energia. Graças ao nosso Albert Einstein, que trouxe-nos essas teorias, dentre elas nos demonstrando que matéria e energia significam uma mesma realidade, e o próprio André Luiz trazia nas suas obras que a matéria era a coagulação da energia. Tudo isso para a gente aprender e entender o quanto há de complexo nesse mundo, um universo que conhecemos apenas 1% de toda a sua realidade. Mesmo que estejamos separados em espaços, continentes e corpos carnais diferentes, estamos todos inseridos em um imenso campo de energia que está em tudo e age sobre todos. Parece que Carl Sagan estava ouvindo as palavras de Paulo de Tarso. Em Deus vivemos, existimos e nos movemos. Veja como a ciência
ela abraça tudo isso em termos de ideia, quando existe, lógico, a humildade de quem diz. Para que haja harmonia, é fazer o bem através da lei do amor. Portanto, ame para ser amado. Que coisa linda. Carl Sagan nos dá como uma lição de vida. Pena que ele partiu tão jovem e deixou todo esse legado para que nós pudéssemos com ele nos deleitar em termos de conhecimento. A mente, pela força do pensamento, emite ondas eletromagnéticas que irão interferir profundamente nos seus desejos. Esse é outro aspecto importante, o desejo. Todo desejo, já dizia o próprio Emmanuel, é manancial de poder. Tudo que você deseja, você pode. O universo tem tudo esperando por você. Depende de como você vai trabalhar os meios para alcançar aquilo que você deseja. Porque nós ficamos muitas vezes apenas no desejo e esquecemos que ele precisa de uma ação que possa mover força para que você possa alcançar aquilo que você realmente deseja. Deus não atende gratuitamente os nossos anseios. O que ocorre é que quando nos ligamos a Deus, criamos um mundo de possibilidades positivas que, entrando em ressonância com os nossos pensamentos, com o nosso pensamento, irá girar possibilidades para a manifestação da realidade. A isso nós chamamos de milagre. Veja que muitas vezes as pessoas entendem os milagres como sendo uma benesse, uma gratuidade, um privilégio de Deus. Isso realmente não existe. A vida é meritória. Tudo que nós temos é porque precisamos ter. Eu costumo sempre dizer, Deus não errou e não vai errar comigo nem com você. Aí muitos pensam que a prece, que a oração, a simples verbalização de um pensamento, de um desejo, pode se concretizar ou se transformar numa realidade, e isso muitas vezes não acontece. Por quê? Porque Deus sabe o que serve e o que não serve, o que é bom e o que não é bom para cada um de nós naquele dado momento. Por isso que o milagre não é o que você pede, porque a própria vida já é um milagre. No livro Obreiros da Vida Eterna, eu achei fantástico, e foi um estudo que nós já fizemos lá no capítulo 3, que tem como título Sublime Visitante. Naquele momento, eles estavam para receber um espírito chamado Asclépios. Era um encontro de espíritos num determinado lugar, e Cornélio, que era o espírito que estava coordenando aquele momento, ele pediu a todos que estavam ali presentes que pudessem ou que tentassem modificar suas vibrações mentais. Consequentemente, eles teriam que mover tudo para se desligar de todos os seus momentos do passado. Porque o que mais a gente carrega na mente são as nossas culpas, os nossos conflitos e as nossas faltas do passado, principalmente quando estivermos no mundo espiritual, quando tudo isso vai ser visto de uma maneira mais ampla, mais verdadeira. E esses espíritos, eles sofrem muito porque eles não conseguem se libertar, porque seus pensamentos permanecem vivos e ativos. Isso leva-os a um grande sofrimento. Mas naquele momento ele pediu que eles não mudassem seu pensamento, permanecessem vibrando em pensamento positivo, para que aquele espírito pudesse ali ficar. Para se ter uma ideia da grandeza desse espírito, ele veio dentro de uma câmara de vidro, ou algo parecido com vidro, para não ter contato com o meio em que ele existia. Vejam, um espírito dessa grandeza, que está muito distante da grandeza de um Cristo, como nosso Jesus, foi necessário todo essa preparação para que ele ali pudesse ficar. E André Luiz dizendo, não consegui descrever o que se passava em mim quando ele começou a falar. Jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação nos ensinamentos que me fizeram emissário. Veja que momento emocionante ele ali viveu. Como nós ainda estamos distante dessa realidade, dessa grandeza, dessa purificação espiritual. Então,
O que a gente tem que nesse momento refletir é que quando partirmos daqui não vamos levar outra coisa senão os nossos pensamentos. Daí a gente ter muito cuidado e ser muito vigilante com aquilo que a gente vive e faz com o pensamento. O pensamento reflexivo. Vamos falar dele e de alguns fatores dessa natureza. Quando através do pensamento evitamos encarar a realidade, usamos como refúgio o nosso aspecto primitivo, ou seja, nos isolamos na virtual caverna dos nossos antepassados para nos proteger. Isso tudo é herança que nós trazemos, que são promovidas através dos nossos pensamentos. Todas as vezes que você se recolhe, você está com dificuldade, com algum problema, principalmente nos processos depressivos, é quando o homem retorna à sua condição primitiva. É como se ele se clausurasse, se recolhesse nas cavernas, como assim viviam os homens. E ele vai mais adiante dizendo, quando o homem expande um pouco mais o pensamento, é semelhante ao estágio em que ele sai da caverna e vai para a floresta, em busca da sobrevivência, interagindo com o meio e enfrentando os prováveis adversários. É quando a gente passa a enfrentar a vida. Porque o homem ele vivia recluso na caverna, mas ele precisava dos meios para sobreviver. E para tanto ele teve que buscar a sua sustentação. E ali na floresta ele começa a enfrentar as adversidades, as intempéries, né? o contato com o outro, os perigos que eram tão iminentes, o mecanismo de defesa e o sentimento de proteção. Tudo isso é fato que o homem vai criando e desenvolvendo e acumulando dentro dos seus arquivos de memória através do pensamento. E quando o homem atinge o pensamento contínuo, passa a ter uma ideia de futuro, que é uma ideia mais abstrata. Porque nós sabemos que o animal, ele pensa, mas o pensamento animal é descontínuo, ele é fragmentado. Por isso que o animal, você bate nele, logo ele volta como se nada tivesse acontecido, no caso dos cães. Porque ele não tem ideia de continuação de pensamento. Tudo para ele se reduz àquele instante. Ele precisa comer, ele comendo, ele está realizado. O leão, ele sabe que todos os dias ele precisa encontrar comida para sobreviver. Ele abate um animal, ele come o necessário e deixa o resto. Ele não guarda, ele não tem ideia do amanhã. Mas o pensamento humano já passa a ser de natureza contínua. Nós já temos uma ideia mais abstrata de futuro. E isso muitas vezes nos leva aos desequilíbrios que são tão naturais. Grande parte da ansiedade que nós vivemos como transtorno é exatamente a fixação da mente em termos de futuro. Quando a gente tem que entender que nós precisamos viver apenas o hoje, que é o mais importante e significativo em nossa vida. Finalmente, no pensamento mágico, o homem passa a temer as forças da natureza, levando-o a uma condição mais transcendental. Esse medo não é o medo do pavor, mas o medo que estabelece os limites que cada um de nós temos. Porque se fala tanto no livre-arbítrio, mas ele tem os seus limites, como sendo a capacidade de nossas escolhas, mas elas redundarão sempre nas leis de causa e efeito. Tudo que nós fizemos como causa, teremos que responder como efeito. Assim é a vida. E as formas de pensamento? Nós temos o pensamento egocêntrico. Nesse pensamento, o homem já começa a estabelecer seus limites, confrontando com o outro. Não mede meios para as suas conquistas. É o pensamento mais difícil e é o que mais utilizamos, que é o egocentrismo, que não é outra coisa senão movido pelo egoísmo. Eu quero só para mim. E, consequentemente, ele começa a delimitar espaço, área, passa a ter um amor possessivo, né? Aquele amor eros, o meu amor. E com isso, ele começa a girar em torno de um sentimento que cada vez mais o aprisiona e o afasta do verdadeiro sentido do sentimento puro que todos nós precisamos desenvolver como potencial. O amor egocêntrico é o pior de todos os amores e que é movido pelo pensamento. O pensamento lógico-racional, ele nasceu com a filosofia, levando o homem àquela famosa expressão, conhece-te a ti mesmo. Através desse pensamento, o homem passa a entender com mais objetividade a lei que nós falamos de causa e efeito. Tudo começou lá
Na antiga Grécia, o pai da filosofia, quando Sócrates, movendo um grande processo de transformação da sociedade, porque os jovens, eles não tinham liberdade de pensar, eles eram limitados aos projetos de famílias, onde eles eram obrigados a atender unicamente ao patriarca. Era uma sociedade totalmente patriarcal, recessora e opressora. E ele começa a estimular aqueles jovens a criar os seus próprios pensamentos, chamado de pensamento lógico-racional. Mas aí ele foi de encontro aos objetivos daquela sociedade e pagou caro com a própria vida por ter pregado algo tão importante que hoje nós temos a consciência do quanto foi e o quanto tem sido esse trabalho voltado para esse pensamento lógico-racional. E nós temos o pensamento intuitivo. Nesse pensamento vemos o transcendental, onde teremos uma ideia mais ampla, até mesmo da imortalidade do espírito, ou seja, uma ideia de que a vida continua. Consequentemente, esse pensamento é o que muitas vezes mais nos perturba, porque eles nos levam muito às incertezas da vida, os nossos conflitos, as nossas buscas e muitas vezes as nossas incertezas. Mas o pensamento contínuo, como eu disse, é quando temos uma ideia mais abstrata da vida em termos de futuro, através do autoconhecimento. Quando assumimos a responsabilidade pelo que escolhemos, sem esquecer a lei de causa e efeito, ser vigilante até mesmo quando dormimos. Grande responsável pelos processos obsessivos. Não ser diligente, não ser uma pessoa controladora dos seus pensamentos, você passa a ser um alvo fácil, como nós vamos ver, as influências de outros pensamentos, porque tudo se manifesta por ondas mentais. Essas ondas se propagam, se manifestam pelo universo todo e, consequentemente, passamos a interagir com outras ondas que vibram numa mesma dimensão de pensamento, e aí acontece, quando caímos em declínio, os processos obsessivos que são tão difíceis de serem entendidos e levam as pessoas a transtornos de outra ordem, principalmente quando se trata dos fatores psicóticos. Tudo isso é movido pela falta de controle no pensamento. Mas o que é a mente? A mente é o aparelho psíquico, ou a psique. É através dela que geramos o perispírito, que dá forma ao corpo físico e, por sua vez, é responsável pela quantidade de fenômenos que atravessam o cérebro ao caminho do espírito. Então, a mente, como nós falamos anteriormente, ela é imaterial. Ela não está no corpo físico, ela não está no cérebro. Ela se utiliza do cérebro para processar todos os seus conteúdos. Machado de Assis dizia uma coisa muito bonita na sua época, que o cérebro era o gabinete da mente. Pelo cérebro que a mente despacha. Isso é uma grande verdade. Mas a mente, ela é perispiritual. Quando nós daqui partimos, deixaremos o cérebro como matéria fixada no corpo físico que se decompõe, e essa mente, ela se desconecta do cérebro, guardando nela todos os seus arquivos que são movidos pelo pensamento, e para onde formos levaremos tudo isso como nossa única herança. Assim é a vida. Então, essa mente também, ela é responsável pela formação e a estruturação do nosso corpo físico. Por quê? Porque para que o espírito possa desenvolver seus potenciais de crescimento interior, é preciso que ele tenha um corpo. O primeiro corpo que ele tem é o corpo mental. É esse corpo que processa ou se processa através do pensamento, formando os sentimentos através das emoções. Mas esse corpo, ele precisa de um outro corpo para que ele possa interagir no meio em que ele se encontra, ou no mundo em que ele vive, que é o primeiro corpo, chamado corpo perispiritual, como foi muito bem dito por Dr. Hernani Guimarães, modelo organizador biológico. E esse corpo físico é consequência desse corpo perispiritual, que é consequência dessa mente
que é movida pelo pensamento. Por isso que eu sempre digo, em tudo que fomos e somos, dependemos do que pensamos. Então, esse corpo nosso foi pensado por nós. Se ele não está de acordo com o que você gostaria, tenha paciência, porque era o melhor que você poderia ter e o melhor que Deus poderia lhe dar, através do livre-arbítrio, respeitando tudo que é seu, nos seus limites e nas suas condições. Embora alguns problemas psicológicos possam indiretamente decorrer de disfunções cerebrais, visto que o ser em evolução nem sempre sabe lidar com os obstáculos da vida, impressionando-se com eles, as anomalias ou transtornos psíquicos decorrem de deficiências estruturais da mente. Ou seja, tudo que o cérebro assimila ou passa a ter como desequilíbrio é decorrente da mente, que se fixa no cérebro e passam a coexistir os dois dentro de uma mesma realidade. Eu costumo sempre fazer a seguinte comparação, é grotesca, certo? Mas é uma comparação. É como se a mente fosse um pendrive, onde está guardado todos os seus arquivos de memória. E você precisa, nessa existência, de um equipamento para que esse pendrive processe as informações, e seria o cérebro, o computador. Então, um depende do outro. Mas se o programa está perfeito e o computador não processa, não tem como ele ser entendido ou absorvido, e vice-versa. Por isso que é necessário que haja sempre uma grande harmonia entre mente e cérebro, para que o indivíduo esteja em perfeito equilíbrio mental. Interessante. Como a mente sempre se renova, o mesmo acontece com o corpo físico. Quando a mente se afasta do corpo parcialmente, que é no caso do sono, ou definitivamente, quando é no caso da morte, há uma paralisia de suas funções vitais. Então, por exemplo, o estado de sono, que é um estado de transe, é exatamente quando a mente temporariamente se afasta do corpo. Consequentemente, ela diminui ou praticamente paralisa as suas funções vitais. Exatamente nesse momento em que o corpo passa a estabelecer o seu processo harmônico. Por isso que o sono ele é fundamental para o corpo físico, porque é o momento em que a homeostase se processa, que é o restabelecimento em toda a harmonia por todos os descontroles que nós tivemos durante um dia, sabe Deus como. Consequentemente, quando o espírito ele se descompatibiliza definitivamente com o corpo físico, é que se dá o processo da morte como sendo apenas um fenômeno de efeito físico, porque o espírito ele não morre, o espírito é eterno. E ali ele leva consigo todos os seus conteúdos através do pensamento que se processam no campo de sua memória. O espírito não adoece, ele se desarmoniza em função dos desequilíbrios mentais. Veja que toda doença no corpo é consequência do desequilíbrio mental. Então nós temos um corpo que não é causa, ele é efeito. E a gente muitas vezes pensa que esse corpo é o corpo causal. Toda doença que você assimila ou observa no corpo físico é consequência do desequilíbrio mental. Por isso que ele sempre diz, não existe doença, existe doente. Estar doente do corpo é porque está doente da alma. Tudo é consequência desse fator. Já o corpo físico, como é o corpo dos efeitos, como eu disse, é o corpo que adoece. Então, interessante como o mundo que vivemos, ele é dividido em dois hemisférios, né? O Ocidente e o Oriente. O cérebro também, ele possui dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Então, quando você observa no hemisfério esquerdo, que é a parte esquerda do nosso cérebro, você tem a alma. Correspondente no hemisfério direito, você tem o espírito. Um é matéria, o outro é imaterial. No hemisfério esquerdo, nós temos a personalidade, que é essa experiência que nós estamos vivendo temporária. Mas no hemisfério direito, nós temos a individualidade, que é a nossa essência. No hemisfério esquerdo nós temos a nossa área consciente, no hemisfério direito nós temos a área inconsciente. No hemisfério esquerdo nós temos a razão correspondente, no hemisfério direito nós temos a intuição. No hemisfério esquerdo nós temos a linguagem verbal,
no hemisfério direito nós temos aí a linguagem não verbal. E, finalmente, no hemisfério esquerdo, nós temos o estar, que é transitório. O seu correspondente no hemisfério direito é o ser, que é permanente. Nós temos a lógica racional e a lógica emocional. Eu fico observando isso, imagine a dificuldade que é, através do pensamento, você coordenar todos esses processos que estão interagindo simultaneamente dentro da nossa mente. Como é complexa a vida humana, principalmente no que se refere ao fator pensamento. Então, nós temos o QI, que é o quociente de inteligência, nós temos o QE, que é o quociente emocional. Nesse hemisfério esquerdo, nós desenvolvemos o nosso QI, que é o conhecimento vulgar, esse conhecimento que nós utilizamos para essa experiência terrena. Por isso que hoje nós temos uma sociedade tão difícil, porque, como eu sempre digo, ela é formadora dos androides, são aqueles seres programados e preparados para servir a uma função social. E muitos esquecem que o mais importante é ser feliz. E isso tem sido motivo de grandes conflitos, principalmente no meio jovem, porque eles não estão sabendo o que eles querem. São programados para competir, fazer provas, testes, concursos, e sempre com o objetivo de superar o outro. E todas as vezes que o homem mergulha, através do pensamento, nessa ideia de superação, ele se perde dentro de si mesmo. Porque nós não viemos aqui para ser melhor, nós viemos aqui para ser bom. E exatamente é no quociente emocional, lá do lado direito, é que você vai trabalhar isso. Que são as emoções que geram os sentimentos que geram as emoções. Mas ainda existe um quociente mais poderoso, que é o quociente espiritual. Esse é, sim, a essência de toda a nossa vida, e é nele que está o nosso desejo central. Tudo que nós somos está ali guardado, esperando por nós. E só através da força do pensamento, diligente, equilibrado, paciente e tolerante, é que nós vamos encontrar esse elo perdido. E ele diz, bem, e como funciona o pensamento? É necessário imaginar os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche todo o universo. Como diz Carl Sagan, nós estamos interagindo com todo esse universo, onde distância não existe. O próprio universo quântico já nos mostra que tudo está conectado, que já não existe tanta dificuldade para a gente entender essa interconectividade através desses novos estudos. Quando o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado e vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Por isso que eu sempre digo, as pessoas muitas vezes, elas falam daqueles que morreram, daqueles que partiram, e eu costumo sempre dizer que se existe uma coisa que nunca vai deixar de existir, é essa ligação que temos um com o outro, tanto de amor como pode ser de ódio, mas tudo movido por um pensamento que não mede distância. Estamos muito mais próximos uns dos outros do que possamos imaginar. Então nós tiramos do fluido cósmico universal o perispírito e o corpo físico, tudo através do pensamento, como nos diz. Foi o que André Luiz chamou de forma-pensamento. E isso é o que nós vamos estudar e verificar, como nós vimos anteriormente, o pensamento dando forma e concretizando ideias que vão servir para construir os nossos conteúdos de evolução, tanto física como espiritual. Através da atividade mental do espírito, a glândula pineal, ela segrega fluidos que são promovidos por essas orientações espaciais em termos de pensamento. Ela conserva tudo e transmite para o corpo físico através de vibrações, que são chamados bióforos ou biofótons, que consequentemente vão penetrar por todo o nosso corpo, interagindo com toda a estrutura orgânica, indo até as células, que passam a se alimentar desses fluidos. Se forem positivos, com certeza teremos células saudáveis, mas se forem negativos, nós teremos células doentes, como é doente a mente de uma pessoa que está em desequilíbrio.
Então, o pensamento e os centros de forças, que é exatamente o trabalho que nós fazemos aqui. A casa espírita, ela não tem o poder de mudar a vida de ninguém. Não se opera milagres, mas o que a gente faz aqui é exatamente estimular as pessoas a mudar a sua forma de pensar e buscar dentro dela mesma esses conteúdos que estão à espera de uma consciência que tenha que trabalhar e trabalhar no sentido positivo. Nossos pensamentos também são dirigidos aos seres como tratamento espiritual através da mente e se manifestando no corpo físico através da congestão ou pela inibição. Ou nós estamos congestionados de energia vibracional no sentido mental, através do pensamento, ou nós estamos inibidos. Nós temos 7 centros de forças que são aqueles que vão determinar todo o nosso estado de equilíbrio. Esse corpo espiritual, é nele que existe esse centro de força. Temos o mais importante, que é o coronário, esse que fica acima da nossa cabeça, e é ele que nos mantém conectado com a realidade superior e que preside todos os demais centros de força. Ele se nutre de tudo que essa glândula chamada pineal, ou epífise, biologicamente falando, transmite através dessas flutuações mentais, como nós falamos. Então, quando uma pessoa está em desequilíbrio, ela está nutrindo-se de forças desarmônicas que com certeza vão, no corpo físico, dar uma resposta de desequilíbrio e desarmonia, o que vai, consequentemente, promover as doenças que, com certeza, elas vão se manifestar. Nós temos 2 fatores bem interessantes que nós trazemos como realidade em termos de saúde. Nós temos as doenças predisponentes e as doenças desencadeantes. Toda doença, para se manifestar, ela precisa praticamente desses 2 fatores. Muitas vezes você tem uma doença predisponente, mas você não estimula o fator desencadeante e ela ali fica. Por isso que ele diz, não existe doença, existe doente. É aquele que estimula a doença. E isso é muito importante. Eu soube de um amigo médico que nós temos mais de 10 oncogenes, ou até mais, acredito, que foram com certeza mapeados, já identificados. Mas eles só se manifestam se houver um predisponente. É como se eles fossem fechaduras esperando por chaves. E essas chaves somos nós que criamos e abrimos esses genes e eles vão se manifestar. Tudo isso através da força do pensamento. Nós temos um outro centro de força, um chakra, como queira chamar, logo abaixo do coronário, que é o frontal. O frontal, ele é responsável pela percepção de todos os sentidos humanos. Os 5 sentidos humanos, visão, audição, olfato, tato e paladar, se processam através do córtex frontal, que com certeza vão ser sintetizados nesse centro de força que é o frontal. Se ele estiver em desequilíbrio, todo o seu processo de vida está em desequilíbrio. São as pessoas que vivem mal-humoradas, são pessoas distímicas, pessoas derrotistas, introspectivas, estressadas, elas estão refletindo nesse centro de força toda essa harmonia, que pode estar congestionado ou pode estar inibido. Congestionado quando está no estado de estresse, quando há uma elevação dessa frequência. Inibido quando ele está em processo de decaimento mental, são as pessoas retraídas, as pessoas que se recolhem, como vimos lá naquele pensamento primitivo, aquele homem que vai para a caverna mesmo e ali ele acha que é o seu mundo e não consegue sair, porque ele não estimula forças para poder levantar o processo de crescimento mental. Temos o laríngeo, que é responsável pela articulação da voz e a alimentação, mas ele também lida com o estresse e com a ansiedade. Isso, consequentemente, é um fator que a gente que trabalha na casa espírita e sabe, são as pessoas que têm problemas, que muitas vezes se desencadeiam e são identificados nesse centro de força. Nós temos o cardíaco, que trabalha com as emoções. Cada centro de força desse está ligado a determinados órgãos. O cardíaco está ligado ao coração. Consequentemente, trabalha com as emoções. Todas as pessoas que não sabem lidar com suas emoções, são pessoas desequilibradas, muitas vezes até nos casos mesmo da bipolaridade, de fato se resistem nessa área do corpo espiritual. Nós temos o esplênico,
que é um centro de força que, quando ele está congestionado, ele produz os processos depressivos, ou até mesmo inibido, que é o centro de força do plexo solar. Por isso que as pessoas depressivas, elas apresentam características orgânicas que são bem definidas através dos exames até de laboratório. Isso é uma desarmonia nesse centro de força. Nós temos o gástrico, que trabalha com a raiva, o ódio, provocando as gastrites, as pessoas que têm as suas úlceras nervosas, os processos gástricos que são desencadeados por desequilíbrios mentais. Tudo isso, gente, por um único fator, que é a mente. E a mente processa-se através do pensamento. E temos o básico, que trabalha com a sexualidade, ou seja, que seja a energia, ou seja, a energia criadora, a energia reprodutiva. Quando esse centro de força ele é usado de maneira desarmônica, também provoca um descontrole na estrutura fisiológica, que terá consequência no corpo perispiritual e responde tudo pelo corpo mental através do pensamento. Veja como o pensamento é responsável por tudo que nós imaginamos de vida e a complexidade que ele traz para todos nós. Por isso que Jesus falava com tanta propriedade: orai e vigiai, ou vigiai e orai. A oração não é a reza propriamente. A oração é a conversa interior. É você buscar esse Deus que existe dentro de você, independente de sua crença, de sua religião, mas é um Deus manifesto. É buscar dentro de você os conteúdos que com certeza vão estruturar sua vida e tornar você uma pessoa feliz. Ninguém faz ninguém feliz. A felicidade é uma conquista interior. As pessoas nos ajudam, nos estimulam, até nos promovem momentos de felicidade, mas a felicidade é uma coisa muito, muito pessoal, é muito de natureza interior. A gente sofre muito porque a gente procura fora o que a gente tem que trabalhar e encontrar dentro da gente. Nós temos um pensamento que também é muito interessante, que é o pensamento ideoemotivo. O pensamento em desalinho sobrecarrega todo o cérebro, que produz enzimas e hormônios que nós falamos, que irão nutrir todo o corpo físico, gerando as doenças oportunistas ou predisponentes. O sistema linfático, dizendo aqui, é responsável pela limpeza das células, que poderá desarmonizá-la energeticamente. Nós falamos exatamente disso, tudo sendo promovido por uma central de força, que é a mente, que se utiliza do cérebro para processar todos esses fatores que se desencadeiam na estrutura cerebral através das sinapses e também dos neurotransmissores, que são responsáveis por todo o processo orgânico. Então, mais uma vez, a gente aqui reforça a ideia que o comando da célula não está no núcleo, como se pensava os geneticistas, inclusive o genoma, que era um projeto onde o homem teria condições de mapear todos os genes humanos, e a partir de então criaria um remédio que ele poderia, quando nascesse, já retificar todos esses valores e ele ser uma pessoa plenamente saudável. Isso não é verdade. Por quê? Porque esses genes eles vão sendo estimulados à medida que você vai evoluindo através do pensamento. Nós temos pouco mais de 13 ou 14 genes estimulados quando nós nascemos, e eles vão sendo desenvolvido à medida que o espírito vai reencarnando, porque o processo só se dá depois de 8 anos, quando se estrutura todo o corpo físico e o espírito consegue ocupar totalmente o corpo físico. Isso é perfeito em termos de evolução. E eu muitas vezes fico pensando do conhecimento que esses engenheiros do plano espiritual têm, promovendo tudo isso, um corpo tão perfeito como é o corpo humano, todas essas realidades, tudo isso feito de maneira impecável. E quantos ainda não dão valor, que muitas vezes atentam contra a própria vida, por uma questão muitas vezes tão fútil, tão sem sentido, esquecendo o trabalho que se fez espiritualmente falando para se construir um corpo tão dinâmico e tão importante nessa experiência que nós estamos vivendo, e precisamos muito cuidar. As propriedades atrativas do pensamento. Veja o que dizem aqui os nossos amigos. Circulam em torno da Terra
os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. São essas influências espirituais. A ação maléfica desses espíritos é parte integrante dos flagelos, como as próprias epidemias ou pandemias que nós vivemos, as guerras, os conflitos em que a humanidade se encontra. Temos apenas 1/3 de espíritos encarnados. 2/3 são espíritos desencarnados. E eu pergunto a você, esses espíritos que estão desencarnados, a maioria são espíritos em desequilíbrio, em desarmonia mental. E nós estamos recebendo influências permanentemente dele. Por isso que devemos ser muito cuidadosos com os nossos pensamentos. A Terra está vivendo um momento de agonia em função da frequência mental que nós estamos vivendo. Há 40 anos atrás, segundo a ressonância Schumann, a Terra tinha uma frequência mental de pouco mais de 7,3 Hz. Nós estamos hoje acima de 13, ou seja, o planeta está estressado por conta dessas flutuações mentais. Isso faz com que o mundo passe por tudo o que está passando. Para se você ter uma ideia, nós temos mais de 20 mil pensamentos por dia e a maioria desses pensamentos são negativos. Veja que coisa interessante. Isso em função da vida que vivemos, pelas informações que temos, pelo comportamento que a sociedade tem, pela estrutura de família que está à mercê de tantas coisas negativas e, consequentemente, nós estamos nutrindo forças contrárias a nós mesmos pela maneira como nós estamos pensando na vida. Então, nós temos que ter muito cuidado e sermos o mais diligente possível para que possamos, com certeza, melhorar a nossa forma de pensar e ter uma vida melhor e mais saudável. Parece tão difícil, mas não é. A partir de então, eu sugiro a você que comece a trabalhar os seus pensamentos. Aproveite esse momento de reclusão, de isolamento, entre aspas, para trabalhar mais o seu eu. Sai um pouco dessas flutuações, dessas tensões. Eu sei que o momento é difícil, mas nós temos que superar. E essa superação não é fora. Nós não vamos mudar o mundo, nós não vamos mudar nada. Nós temos que mudar tudo dentro de nós. E para encerrar, eu trago aqui uma mensagem para que a gente possa refletir sobre tudo o que nós vimos. Se não quiser adoecer, fale dos seus sentimentos que estão aprisionados em seu coração. Esses sentimentos reprimidos causam todos os tipos de doença. Represar sentimentos negativos é ser prisioneiro da tristeza. Sabendo de tudo isso, procure colocar para fora esses pensamentos, dialogando consigo ou com os outros e até mesmo contando os seus segredos. A palavra é um poderoso remédio e uma excelente terapia. Se não quiser adoecer, tome decisões. A pessoa indecisa permanece na dúvida, ansiosa, angustiada. A indecisão, por sua vez, acumula também problemas, preocupações e até mesmo agressões. A história humana é feita de escolhas e decisões. Para decidir é preciso saber renunciar e nunca querer ser melhor do que o outro. Pessoas negativas não enxergam soluções e isso aumenta os seus problemas. Se entregam às lamentações e ao pessimismo. Procure acender uma luz ao invés de permanecer na escuridão. Somos o que pensamos. Não viva de aparências. Quem esconde a realidade, finge, faz pose, quer sempre dar a impressão que está bem, quer mostrar-se perfeito e acima de tudo e de todos, e não percebe que está se tornando uma estátua de bronze com pés de barro. São pessoas com muito verniz e pouca raiz. Portanto, aceite-se como você é. A rejeição de si mesmo tira de você o sentido da vida que Deus lhe deu. Qual o pai cujo filho lhe pedir um pão lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Lembre-se que Deus é justo e Deus é nosso Pai. Uma boa noite a todos. Então, lembrando que na próxima segunda-feira, dia 25, às 19 horas, estaremos aqui com a nossa live pelo Facebook, está lá Dejan Dantas, todos são nossos convidados. Muita paz para todos, muito obrigado pela atenção que tiveram comigo
e até a próxima segunda-feira.